Se Deus te perdoa todos os dias, por que você ainda guarda rancor? Quantas vezes que você já ouviu alguém dizer o seguinte: eu perdoo, mas eu não esqueço? Será que isso é um perdão de verdade? Será que perdoar e não esquecer significa perdoar? O que acontece conosco, o que acontece comigo quando eu não perdoo? Muita gente acha que o perdão é uma escolha. Você pode escolher perdoar ou não. Mas segundo Jesus Cristo, o perdão não é uma escolha. Ele é um mandamento. Você tem que fazer. Mateus 18, 21 a 22 diz: Pedro se aproximou então e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não lhe digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Algumas traduções bíblicas finalizam esse texto dizendo que até 7 vezes 77. Não importa, o sentido é o mesmo. Jesus Cristo não diz para nós contarmos quantas vezes nós perdoamos a quem nos erra. Você conseguiria perdoar uma pessoa 77 vezes? Imagina você contar: era a terceira vez que ela peca contra mim, que ela me dá uma mancada das grandes. Estou anotando. Não é esse o ponto. 77 vezes é um número muito alto. Então Jesus Cristo disse que você não deveria, em outras palavras, ele disse que você não deveria contar. Ou seja, você deveria perdoar quantas vezes fosse necessário. Tá, então por que Deus nos pede para fazer algo que é tão difícil? Porque Deus quer que nós perdoemos aquelas pessoas que nos machucam, que nos entristecem, que nos magoam. E é aqui que eu vou falar algo que muita gente não entende. O perdão não é um presente para quem errou. O perdão é uma libertação para quem perdoa. Enquanto você não perdoar o que aconteceu, é você que vai ficar preso àquilo que aconteceu. Isso vai gerar ressentimento. E sabe o que o ressentimento faz com você? Ele te envenena. O rancor, ele te escraviza. Então perdoar não significa que você aprovou o erro. E também não significa que você esqueceu o que aconteceu. Perdoar significa apenas que você escolheu não carregar mais aquele peso. Jesus, inclusive, contou uma história muito forte sobre o perdão. Ele disse que um servo devia cerca de 10.000 talentos para um rei, para o seu amo. Uma quantidade que aquele servo jamais conseguiria pagar. Mas o rei teve misericórdia e perdoou toda a dívida que aquele servo tinha. Só que depois, aquele servo que foi perdoado pelo rei encontrou um co-escravo que devia para ele uma mixaria. Só que esse escravo recusou a perdoar o co-escravo que implorou pelo perdão da dívida. Ele falou que não, e mandou que aquele co-escravo fosse lançado na prisão por conta daquela pequena dívida. O rei, quando soube disso, ficou indignado e chamou aquele escravo novamente. E disse para ele: se eu te perdoei uma dívida enorme, por que você não perdoa uma dívida pequena? Então pensa comigo, Deus já te perdoou, sei lá, inúmeras vezes, talvez inúmeras vezes só hoje. Se ele faz isso com você, se ele faz isso comigo todos os dias, então como que argumento eu tenho para negar o perdão a alguém? Eu não tenho argumento. Eu não tenho desculpa. Se Deus faz isso comigo, eu tenho que imitar ele, fazer o mesmo com qualquer pessoa que seja. Eu tenho que aprender a perdoar. A Bíblia nos dá, inclusive, outro exemplo incrível de perdão, que envolve a história de um filho para um pai. Você deve conhecer como o filho pródigo. Essa história conta que o filho abandonou tudo para ir curtir a vida. Gastou toda a fortuna que era de sua parte da herança com mulheres, com bebedeiras, com a farra que podia encontrar. Só que ele perdeu todo o dinheiro. O país que ele estava morando enfrentou uma crise sem precedentes. E ele decidiu voltar para seu pai para servir como escravo. Só que quando ele voltou arrependido, o pai não ficou ressentido com ele. O pai não rejeitou ele. A Bíblia diz que o pai fez uma festa. Foi ao encontro do seu filho que estava retornando, abraçou ele, mandou que trouxessem roupa limpa, sandálias e fez uma festa. Mandou abater um animal para comemorar aquela data, aquela ocasião, porque pro pai aquele filho estava morto, mas voltou a viver. Mas sabe quem que não ficou feliz com essa história? Foi o irmão mais velho. Ele não conseguia perdoar o irmão dele, porque ele achava que o irmão dele não merecia perdão. Agora me diz uma coisa nessa situação. Quem que estava mais perto do coração de Deus? O irmão que ficou ressentido ou o pai
porque foi misericordioso. Deus nos ensina que o amor e o perdão andam de mãos dadas. Mateus capítulo 6, 14 a 15 diz: pois se vocês perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai Celestial também perdoará vocês. Ao passo que, se não perdoarem aos homens as falhas deles, o seu Pai também não perdoará as falhas de vocês. Em outras palavras, o perdão que você dá é o mesmo perdão que você irá receber. Talvez você esteja carregando uma mágoa há muitos anos. Talvez alguém tenha te ferido profundamente. Mas hoje eu quero que você te convidar a fazer algo que vai ser incrível para a sua vida. Solte esse peso que você carrega esses anos. Se liberte dele. Perdoe. Lembre-se, o peso que está carregando é você. Talvez a outra pessoa nem sinta que você, o seu ressentimento, a sua mágoa, mesmo a pessoa que te ofendeu, hoje ela pode estar vivendo leve, livre e solta. E você, por estar segurando esta ofensa, essa mágoa com você, está sofrendo. De lembrar daquilo, você se entristece, você chora, você se reprime. Livre-se disso. Tira esse peso que está segurando o seu corpo. O perdão vai fazer bem para você. Então não perdoe pela outra pessoa. Perdoe por você. Perdoe para você ter um coração mais leve. Perdoe para você ter mais paz. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Você já teve dificuldade para perdoar alguém? Se esse vídeo tocou seu coração, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E me conta se você já teve dificuldade para perdoar alguém. E se esse vídeo te ajudou a pensar de uma maneira diferente que você pensava até hoje. E que você, a partir de agora, vai perdoar essa ofensa.